Sejam bem-vindos a mais um podcast da Lê. Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga, especialíssima essa pessoa, incrível, com uma agenda assim extraordinariamente ocupada, e veio aqui a nossa querida Cloara Pinheiro. Cloara, você é assistente social por formação. Você vê que coisa, menina. Né? Apresentadora aí há 25 anos, comemorando bodas de prata e encerrando uma etapa aí da sua vida, né? Conte um pouco pra gente sobre você, sobre tudo isso, né? Muitas coisas as pessoas já sabem, mas eu quero que você fale um pouco também sobre o seu nome. Vamos ter aqui um bate-papo sobre essa tua história linda e maravilhosa. Lê, primeiro, olha, muito obrigada pelo convite. A gente se encontrou indo para Curitiba, né, no avião, quando você me falou a nova missão que você tem na vida. Sim. E eu ainda falei, não, eu não vou, você quer... No fim, nós temos uma missão agora muito bonita, né? Muito obrigada pelo convite. Cloara, o que é Cloara? Gente, Cloara é Clóvis e Araci. Sabia que só tem eu com esse nome, Lê? Olha só. Clóvis, de Clóvis e Araci. E eu fiquei sabendo, depois de grande já, que, olha, meu pai queria Cloara, minha mãe queria que eu me chamasse Sandra. Olha só. Sandra. Aí eu acho que Cloara, adoro Sandra. Eu chamava minha filha, minha falecida filha, o nome dela é Carolina, é uma estrelinha no céu. Eu chamava Sandra, ela falava, o que, mãe? Você chamava? Sandra. Aí o meu filho é Luiz Felipe e eu chamo ele de Sandro de vez em quando. Sabe como se fosse um apelido? Uhum. Então, acho que já vem de carinho de mãe, carinho de pai mesmo, né? Mas eu nasci em Curitiba em 12 de agosto de 1963. O ano que vem já vou estar lá com 60 anos. Olha que só. Coisa mais gostosa, né? Eu não escondo a idade não, gente. Mas nem precisa, né? E acho que você é uma inspiração para que a gente continue assim sempre jovem, né? Independente dos anos que passam e tudo isso, é muito como a gente encara, como a gente leva a vida. Você sempre olhando o lado positivo da vida, sempre. Né? Sempre buscando fazer melhor. Vamos chegar nisso nas tuas histórias de superação. Você falou sobre a sua filha, isso é legal. Mas eu queria aqui voltar na história do Clóvis e Araci. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que das nossas origens brotam as nossas asas. Então, dessa força, dessa junção do seu pai e da sua mãe, que trouxe a Cloara, o que você mais sente assim da força deles, que você mais usa de aprendizado, de vivência, do desenvolvimento que você aprendeu com eles, de tudo na tua vida? Muita disciplina. Meu pai coronel, né? Meu pai foi comandante aqui do 5º Batalhão de Londrina em 84, 85, 86. A minha mãe é uma mulher determinada, que meu pai era cabo, tenente, e de repente ela teve que cuidar dos 4 filhos. Meu pai sempre falava, falava porque o ano passado ele faleceu com Covid, com 83 anos. Mas ele, um aprendizado, jogou a bolinha azul na parede, filha, ela volta azul. Então, seja sempre verdadeira, sempre. Ele tinha oportunidade, Lê, de passar a perna, vamos dizer assim. Quando ele foi promovido de tenente-coronel para coronel, ele teve que voltar para Curitiba, né? Porque coronel não fica no comando de interior, né? Aí ele recebeu uma proposta até, olha, você quer ser o comandante-geral da polícia, mas você vai ter que passar por cima de uma pessoa. Ele falou, eu não. Sabe qual que é o legado? Meu pai sempre falava assim, travesseiro, filha, durma, coloca a cabeça no travesseiro e durma em paz. Então, eu tenho isso do meu pai e da minha mãe. Ser correta, ser muito transparente. Agora, a minha mãe é curitibana. Eu também sou, mas moro aqui, eu vim com 21 anos, né? Vou fazer 60 o ano que vem. Agora faço 59. Então, eu já sou toda despachada, toda de falar as coisas. Minha mãe já é mais séria. Curitibano já é mais sério. Mais reservado. Assim. Mais reservado. Eu sou meio exceção, porque eu já sou de fazer amizade. Ali onde é o Botânico, Lê, era uma grande favela, do tempo do Capanema ainda. E eu pegava as crianças, e eu não sabia que eu ia fazer serviço social. Eu pegava as crianças, passava, pedia comida, as famílias, eu colocava para dentro de casa e dava banho. E eu oferecia tudo. Minha mãe, ai meu Deus do céu. Estudei no Dom Bosco, estudei no Nossa Senhora Menina, estudei em um monte de colégio. Então eu tinha média para passar
em medicina, engenharia. Uhum. Aí a minha mãe, o que você vai fazer? Eu falei, serviço social. Estava 2 por 1. Gostava já. Porque eu sempre amei. O dom. Sempre amei. Então, sabe o botânico ali, né? Uhum. Era uma favela enorme, enorme. E eu sempre gostei. Fiz serviço social porque eu amo as pessoas. E aí, esse é o meu jeito. Uma vez eu tive um programa ali que era, esse é meu jeito. E não adianta que eu não vou mudar esse jeito. Eu não consigo mudar. Perfeito. E parte disso vem aí da disciplina dos seus pais, né? Do seu pai, principalmente. E da disciplina e também dessa forma dele de te ensinar, né? Que joga bolinha azul, volta azul. Nossa. Então, você permanece nesses valores. Sempre. Eu tenho muitas saudades dele, né? Em junho do ano passado ele faleceu. Mas ele estava com começo de Parkinson, já há 5 anos. Então, Deus é maravilhoso, né? Então, de repente, ele já estava começando a esquecer alguma coisa, outra. A minha mãe tinha medo que ele ia sozinho nos lugares, pegava o carro dele, porque ele ministrava palestras, ele distribuía cestas básicas, ele era assim... Ele era igualzinho, eu sou igualzinha a ele, sabe? Lá no céu, eu acho que com certeza ele está no céu, ele está cuidando de mim, né? Então, eu sempre fui desse jeitinho de ajudar as pessoas, desse jeitinho. Aprendi muito com ele. E com a minha mãe também, né? Claro. Dos dois. E aí você veio para Londrina com quantos anos? 21. 21. Recém-formada em serviço social. Aí casou aqui? Casei aqui. Teve filhos? Tive. Não, daí quando eu casei em 88, eu fui embora para os Estados Unidos, porque meu marido, ele ganhou uma bolsa de estudo em fisiologia do exercício. Aí eu morei no Oregon, no oeste, lá em Eugene, eu morei em Eugene. Aí lá nós casamos em 88, em agosto. Setembro nós fomos embora. Eu tinha um sonho de ter minha filha Carolina. Era desde piquititi que eu queria ter a minha Carolina. Sabe quando você brinca assim, qual é a tua profissão? Eu vou ser assistente social e vou ter uma filha chamada Carolina. Aí lá eu engravidei. Presente. Sempre tive esse sonho de ter a minha filha. Eu sonhava em ser mãe de uma menina, né? Aí nós fomos para os Estados Unidos. Lá eu tive minha filha. Naquela época... Era muito difícil porque não tinha celular, não tinha era só carta. Carta. Sabe, você tinha que escrever carta. Quando a Carolina nasceu, foi depois de 3 dias de muito, eu não tinha dilatação, sabe? Então foi muito sofrimento. De trabalho de parto. 3 dias, e meu marido estava nas provas finais já do mestrado, sabe? Então estava muito difícil. Aí eu fui para o hospital. E eu não sabia falar nada de inglês. Eu sei que chegou uma hora que eu falei, open my belly, na minha barriga. Eu não aguentava, porque lá eles não fazem cesárea. Eles tiraram a Carolina com fórceps, não foi pela barriga, abriram tudo, me abriram inteira, tiraram com fórceps, quebraram a clavícula dela, que só depois eu descobri. Puxa vida. E o olhinho dela já estava meio assim, sabe? Porque a cabeça, eles deformaram a cabecinha dela a princípio. E eu sozinha, né? Eu sozinha, porque meu marido lá, mas assim, eu sem mãe, sem pai, sem amigo, e tivemos a Carolina lá. Ela chorava, eu não sabia de quê. No fim, ela ficou 1 semana passando fome, porque era tal do colosso, mas o médico falou, olha, quase que a mãe ou a filha morreu, porque foi muito difícil. E eu tive uma gravidez normal, eu andava, até quando estava nevando, eu andava tudo. Só que daí a gente tirava foto, porque não tinha aquele celular, era 36 poses, então você não sabia arrumar as fotos, né? E a gente mandava para o Brasil, Carolina com 15 dias, Carolina com 1 mês, e tinha sempre um branquinho no olho dela. Sabe assim, tipo um flash. Mas eu não sabia. Eu não sabia, para mim era a câmera, né? Porque quando você olhava assim, o reflexo da câmera, né? Aí eu olhava aquilo, eu falei, e de vez em quando eu dava uma tremidinha. Meu marido eu falava assim, alguma coisa tá errada. Ele falou, não, coisa da tua cabeça. Mas o olhinho dela dava uma tremidinha, né? Aí quando nós chegamos no Brasil, a Carolina estava com 1 aninho. Mas mesmo assim, as fotos, foi uma festa, né? Que daí chegou no Brasil, as famílias conheceram, né? A famosa Carolina, tudo. E aí, com 1 semana antes dela fazer 2 aninhos, nós levamos ela no Dr. William Procópio, oftalmologista. Porque aquela luzinha sempre estava ali nas fotos.
que era do tempo que a gente revelava a foto, né? Você revelava a foto, você não tinha aquela coisa do flash de você arrumar as coisas assim. Aí ele falou assim, ela está com o pior tumor que existe, retinoblastoma. Ou ela vai para São Paulo, vocês levam ela para São Paulo no melhor retinólogo, ou tira o olhinho dela agora. A minha filha Isso era com 1 aninho. 2 aninhos. 2 aninhos. Uma semana antes da festa. Ela era festeira e ela já estava vendo as coisas cor de uva, tudo era cor de uva, né? E ela queria festa. Como é que eu ia falar para minha filha, com a pupila dilatada, nós vamos tirar teu olho? Não tinha como. Meu Deus. E aí, nós fomos no melhor retinólogo de São Paulo, doutor Paulo Cunha. Aí fizemos radioterapia durante 23 dias nessa região. A minha filha com 2 anos, você é mãe, você sabe, né? Com 2 aninhos, no Hospital das Clínicas. Meu marido ficou aqui para conseguir dinheiro. A gente tinha convênio, mas era muito caro, né? Para você ficar lá e tudo. Era aquela máquina enorme de radioterapia e era aqui, no olhinho dela. E ela tomava anestesia, ó, todo dia, porque a máquina é enorme, uma criança de 2 anos, né? Mas ela era tão assim inteligente, tão sábia, tão evoluída, sabe aquela pessoa? Ela acordava, ela falava assim, mãe, vamos no Brás passear. Porque a tia de onde eu fiquei, a tia do meu marido, mora no Brás até hoje, sabe? Ela falou, mãe, vamos ver umas coisinhas? Me empresta meu batonzinho, aquele batom de maçã, sabe? Aquele de moranguinho que se abre assim. Aí ela acordava, passava e ficou tudo bem. Estava diminuindo aquele tumor ali. Estava diminuindo. Aí nós viemos embora. Depois de 23 aplicações, todo dia, ela pedia mamar, não podia dar mamadeira de madrugada, porque ela tinha que estar. Ela tinha que estar de que jeito? Ela tinha que estar. Qual era a força, Clara, que te sustentava aí nesses dias? Eu acho, eu tenho certeza, era a força da Carolina. Porque eu tinha que ser forte para passar para minha filha uma energia, para passar para minha filha, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu ia passear com ela, e ela sempre foi muito, muito maravilhosa, sabe? E aí eu chorava escondido, né? Claro. Chorava escondido porque ela queria mamar, não podia dar mamar de madrugada, aquelas coisas todas. Passou o tempo, nós começamos o tumor diminuiu. Ele diminuiu, aquele tumor. Só que daí nós íamos embora. Daí ficava de mês em mês, de 3 meses, e tinha diminuído. Nesse meio tempo, graças a Deus, eu engravidei do Luiz Felipe, meu filho. Aí, de repente, ela começou a andar e perdeu o equilíbrio. Ela perdia o equilíbrio. O que aconteceu ali? Esse tumor daqui do olho, ele passou aqui, gente, pelo nervo óptico e foi para o tronco encefálico. Ele foi para onde dá vida o tronco encefálico. Só que olha o que aconteceu, não estava assim, ele estava assim. Como que nós descobrimos isso? Nós fomos para Curitiba, no Hospital das Nações, com o melhor neurologista que estava chegando, voltando da Alemanha, Dr. Ricardo Ramina, que hoje ele tem um grande hospital lá no Barigui, em Curitiba. Mas na época ele mostrava o projeto do hospital para mim. Nós fomos no Hospital das Nações, abriu a cabeça dela daqui até aqui, ela tinha 3 anos, sugou o máximo, o tumor, mas não podia tirar. Claro. Ela teve uma parada respiratória, mas salvaram ela. Colocou uma válvula para drenar tudo e voltamos para Londrina. Aí voltamos para Londrina e começamos a fazer químio. Onde é a Colina Verde ali? Ela começou a fazer químio. Ela tinha um baldinho assim, ela fazia, vomitava, porque na hora, né? Claro. E passava um batonzinho e pronto, e de boa. Tranquilo. E nisso eu tinha um filho pequeno, que eu tinha que atender os 2, e ao mesmo tempo eu falava, meu Deus, eu olhava assim para as coisas e falava, meu Deus, por que comigo, né? Muito difícil, você como mãe se vê. Sim. E aí eu via desse jeito. Só que daí, com o tempo, gente, olha ali, começou aquele olho, aquele tumor começou a crescer. E começou a ficar enorme. E foi no olho que você percebeu de novo. Porque daí ela começou a fazer assim, e aquele olho, a pálpebra caindo, né? E assim, daí nós pegamos e fomos para Curitiba de novo. Chegamos em Curitiba, o doutor Ramina falou, eu lembro dele saindo da ressonância magnética com a mãozinha no bolso do jaleco, ele falou,
Mas foi assim, a gente tinha um Santana na época, que faz tempo. Ela foi no banco de baixo, assim, de baixo, quase embaixo do banco, sabe? Porque ela não podia com a luz, ela não, já estava assim, sabe? Ela não podia com a luz, não estava comendo direito. E aquilo incomodava, uma luz assim incomodava. Ele falou assim, nós vamos ter que tirar o olho inteiro. O tumor está do tamanho de uma bola de ping-pong, está monstruoso, nós vamos ter que tirar o olho. Ela com 4 anos e meio. Aí o que eu ia fazer? Como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que contar. Daí ele falou, estava eu e minha mãe só, meu marido tinha saído para ver o negócio do seguro lá. Como que eu ia falar para minha filha que ela não tinha olho nem nada? Eu falei, quero minha filha viva. Vamos, tira. Claro. A hora que tirou, ele falou assim, eu nunca vi uma coisa tão grande. Porque estava o tumor atrás da bola do olho, que era uma coisa enorme. Você imagina, porque estava assim, né? Ela, em vez de ir para a UTI, ela era tão forte que ela foi direto para o quarto. Daí eu falei, filha, você não tem mais o olhinho, né? Mãe, eu coloco um cor de uva. Por isso que a minha cor é cor de uva. Ela adorava cor de uva. Quando ia para São Paulo, ela queria milho verde, cor de uva. Tudo era cor de uva, sabe? Então, é a cor da espiritualidade, né? É, da transformação da espiritualidade, né? Ela queria tudo cor de uva. Mãe, eu coloco um cor de uva, mas agora eu vou comer, porque faz tempo que eu não como direito. Eu olhei assim, sabe? Aí, a enfermeira, no dia seguinte, ela sempre deu, assim, lições de vida. Por isso que eu acho que vem a minha força, né? E aí, ela pegou e falou assim, mãe, eu quero comer um sanduíche no hospital. E aí, ela comeu o sanduíche. No dia seguinte, a enfermeira olhou para mim e falou, nós vamos fazer o curativo. Não olhe. A Carolina aqui, eu atrás da cadeira, e eu tenho uma cena que a enfermeira fez assim, ó. Nossa. Essa cena não sai da minha cabeça, sabe? Mas tudo bem, fez. Aí chegamos aqui em Londrina, porque não tinha mais o que fazer. Tirou o olho, era um buraco igual a caveira. Porque essa parte mole aqui, gente, foi usada para cobrir o fundo do osso. Porque não tinha o que colocar. Sabe a caveira? Sim. Caveira, buraco. Era a pálpebra foi usada para cobrir o fundo. Chegamos em Londrina, não tinha mais o que fazer. Eu lembro, essa mesa aqui era mais ou menos assim, doutor Amarante, do Hospital do Câncer, um baita profissional do Hospital do Câncer, ele que fazia o curativo, que é naquela casinha branca na esquina, que agora eu acho que é um negócio de trânsito lá, e na esquina do Hospital do Câncer, o consultório dele. Aí ele falava para eu abaixar, para eu não ver. Nós assim, e eu abaixada, e ela deitada, e ele tirando, assim, e cuidando de tudo, né? Tô vendo aqui como é que tá. Aí, gente, era uma situação, é que eu falo assim com muito amor, porque ela é muito guerreira, né? Ele falava assim, não olhe. No 4º dia ele falou, mamãe, amanhã vai fazer o curativo. E olha, eu confesso que quando eu vi aquele buraco, minha filha sempre com franjinha assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu continuei em casa fazendo, porque ela usava um tampão, e aí esse tampão eu passava benzina, e era assim, todos os dias. Eu olhava para fora, e olhava assim, eu morava ali num prédio, ali na Paranaguá, com Goiás, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus do céu. Sabe quando você olha as luzes ali dos prédios, e falava assim, dos apartamentos, falei, por que comigo? Por que comigo? Meu filho dormindo, meu marido dormindo, a Carolina já dormindo, e eu falava, por que eu? Eu chorava, lágrimas de sangue ali. Claro. Né? E você encontrou essa resposta? Não. Quer dizer, agora eu encontrei. Porque ainda, depois de tudo isso que eu contei para vocês, ela chegava, ela era tão maravilhosa, ela é maravilhosa, que ela falava assim, mãe, vem aqui no banheiro. Gente, ela estava com o chuveirinho dentro. Ó, meu buraquinho como tá limpo. Isso era a força que eu passava para ela. Aí ela estudava no Dinâmica, não existe mais a escola. Da tia Mafalda, daí ela falava, mãe, e estava meio descolando assim, né, que eu que cuidava, né, mãe, me perguntaram o que eu tinha o que eu tenho no olhinho, falei, não tenho olho não, vou colocar tirei, estava o tamanho de uma bola de ping-pong, o tumor, vou colocar um cor de uva, mas não dava para encaixar, gente, não dava para encaixar, imagine você pegar uma bola e encaixar, não tem como. Claro. Os protéticos falavam que não tinha, de repente ela parou de fazer xixi, parou de fazer cocô, aquele câncer invadiu o corpo. E isso já com? Ela com 5 anos. Faltava 2 meses para ela fazer 5 anos. Aí nós fomos direto. Não, ela fez 5 anos. Ela fez 5 anos e aconteceu tudo isso. Ela fez a festinha, ela não tinha olhinho, tudo fez a festinha e começou.
e começou a parar de andar, tudo. Daí peguei o avião, no tempo da VASP ainda. Eu briguei no aeroporto de Londrina que eu ia embarcar com a minha filha. Chegamos no Hospital das Nações, foi drenado, ela tinha 1 litro de urina dentro. A gente está quando ela faz xixi, a gente já quer. Sim. Ela tinha 1 litro de urina, uma menina de 5 anos. Drenou, ela entrou na UTI, porque daí ela teve uma parada respiratória, entrou na UTI. Eu lembro, a última coisa que eu falei foi: a mãe te ama. Daí ela falou: eu também. Depois ela ficou em coma, 25 dias em coma. E chegou uma hora que meu pai falou assim para mim, e eu e meu marido fizemos do hospital um hotel, nós não saímos. Então eu ficava do lado dela, com aquele barulhinho, até hoje me incomoda, aquele pip, pip. Ela com traqueostomia, tudo. Aí ela, para resumir a história, meu pai falou assim: liberta sua filha. Aí eu peguei, cheguei e falei assim para ela, no dia 6 de novembro de 94, eu falei: filha, vai, a gente vai se encontrar. Veja a luz, veja o tio, veja Deus. Eu não sei, mas você não tem mais como ficar aqui, minha filha. O câncer no corpo inteirinho, inteirinho. Já estava com um monte de... Não tinha como. Daí nós fomos para casa, no Botânico, né? Que meu pai e minha mãe moravam lá, né? Mora ainda minha mãe, né? Aí, no dia seguinte, eu estava sozinha. Meu marido foi comprar jornal, no tempo do jornal. Sim. Assim, do papel, né? E comprar revista. Aí falaram assim: a nossa pequena faleceu. Eu falei: graças a Deus. Aí queriam internar achando que eu estava louca. Não, amor de mãe liberta. Liberta. A liberta. Ela maravilhosa, como é que ela ia ficar vegetando, gente? Avisei todo mundo. Meu pai só olhando, avisei minha mãe para levar um vestidinho. Se eu estiver falando demais, você me avisa, não, tá? Não. Aí o vestidinho, tal. E foi. Okay. Eu que coloquei ela no caixão, tudo, e trouxe embora. Meu pai olhou para mim e falou: filha, um pinheiro enverga, mas não quebra. E assim foi. Assim foram 5 anos, pouco mais até, né? 5 anos. De um sofrimento e aí uma vitória e uma derrota, porque você achava, né, curava, ou achava que tinha superado e aparecia, voltava em outro aspecto e tudo isso. Então foram 5 anos aí, 5 realmente. Anos, porque lá foi difícil também, nos Estados Unidos, né? Porque eu estava sozinha, né? O que você pode dizer para as mães que vivem esse tipo de situação hoje? Que tenham muita força. Eu sou madrinha do Hospital do Câncer, eu vejo aquelas mães e vejo aquelas crianças que são luz, criança é luz, parece que são anjinhos, não sei explicar. E eu me imagino na situação daquelas mães que muitas têm cura, criança, o câncer tem cura, mas quando você percebe que a criança está com uma cor diferente, ou que você já sabe que o câncer não tem mais o que fazer, eu fico pensando em dar força para essas mães. Porque é muito difícil. Eu fui madrinha da ONG Viver há muito tempo. Hoje eu estou mais lá no hospital mesmo, né? Então eu vejo cada situação que corta o coração. Mas todos nós temos uma missão aqui. A minha missão, a minha filha, ela me fortaleceu. Porque é uma história de amor. Sim. Passei por tudo isso com ela para poder ter essa missão que eu tenho. Sim, várias vezes quando você falava minha força vinha dela, minha força vinha da Carolina, né? Eu penso comigo, mas é a força do amor, né? Essa força do amor ali que alimenta e consegue. Sabe aquele filme que passou há pouco tempo, Superação, o Milagre da Vida, uma coisa assim, que é um filme lindo? E aí eu me senti naquele filme, chorei muito, porque a criança, aquela que caiu na água gelada, lá no rio, tudo passou esses dias na televisão. E aí a mãe chegou e falou assim: eu entrego você para Deus, para Jesus e tal. E é uma história real. Aí a criança já em coma e caiu uma lágrima, assim, a hora que ela entregou para Deus. Quando eu entreguei a minha filha para Deus, foi a mesma coisa. Eu falei: filha, vai, porque a gente se encontra. De um jeito ou outro, a gente se encontra. A mesma lágrima. Eu falei: meu Deus do céu, que loucura isso. Mas é uma história de amor, ela está bem, ela está com Deus, ou ela é luz, é um espírito de... Não sei, mas eu sinto ela bem, eu sinto ela próxima de mim. Muitas pessoas que atravessam esse tipo de situação, e às vezes eu falo muito de Deus, porque Deus é muito presente na minha vida. Sempre você falou muito de Deus. Sempre. Tenho muita fé e Ele é muito presente. E muitas vezes as pessoas, eu tenho ouvido muitas críticas ultimamente, que as pessoas falam: você fala de Deus, mas é isso, veja as crianças que padecem de doença,
doenças, né? E não tem culpa de nada. Então, você que viveu essa experiência aí, e é uma mulher de fé, e hoje também, né, como eu, você fala de Deus, né, se ancora nele também, a gente percebe que tem pessoas que, então, nesse momento, culpam Deus, né? E correm dele. E é um momento onde a gente mais se aproxima, né? Como que você fez esse movimento para ajudar? Eu queria que você contasse isso para você poder ajudar essas pessoas, que não é culpar a Deus, tudo tem um propósito, né? Existe uma missão maior da Carolina, da sua filha que veio, a sua. Fala um pouco sobre isso, sobre a fé em todo esse... Se eu não tivesse Deus comigo, acho que eu não estaria aqui, sabe? Deus me amparou em todos os momentos. E eu, quando olhei para aquelas janelas iluminadas, eu falava, por que comigo? Aí ele assoprava assim no ouvido, para quê, minha filha? Não é por quê. É para quê? Porque eu estou te fortalecendo. Depois, quando ela faleceu, desencarnou, sei lá, mas eu senti uma força e falei, espera aí, eu estou com dor aqui, dor ali. A minha filha não tinha olho e queria um cor de uva. A minha filha não tinha isso. E isso era Deus que estava do nosso lado. Do nosso lado. Então, a gente tem que se fortalecer. Não porque, sim, para quê? Não é fácil. Gente, como é difícil. Eu escuto, tem uma música da Bethânia que fala, pois sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Eu nunca mais vou ser aquela pessoa que era quando eu tinha ela, porque ali era meu sonho ter minha filha. Mas Deus, é aquela pegadas na areia, não tem aquilo, onde é que eu tô? Sim. Por que você me... Ele estava te carregando no colo, né? Me emociona, mas eu estava no colo de Deus. Então, eu estava no colo de Deus. Você que sempre fala de Deus. E é tão bom a gente sempre falar de Deus, né? Sim. Porque é o meu melhor amigo. Ele não trai, ele não fofoca, ele não nada. Sim. E eu acho que o mais importante da gente ter em mente é isso. Não é o porquê que aconteceu comigo. Porque quando a gente pergunta o porquê, a gente se coloca numa situação de vítima e culpa Deus ou busca um culpado, né? E é realmente o para quê. Uma vez que a gente entende que nós somos todos espíritos ou seres espirituais, né? Estamos aqui para viver um propósito, então realmente é para que isso? Mas eu compreendo, é desafiador conseguir desenvolver e ter esse olhar, né? Tem que ter muita fé. E a fé é isso, acreditar naquilo que a gente não vê mesmo, aonde não tem mais esperança e você continuar acreditando. Isso é fé, né? Mas você também tem esse exemplo de vida, não assim, igual o meu, mas quantas coisas você já passou? Porque nós somos fortes, mulheres fortes, e você tem uma missão também. Porque a gente busca, né, manter, alimentar sempre a fé e olhar sempre para frente, para cima e para Deus. Eu gosto de dizer isso, a gente olha para cima, não é olhar para cima com arrogância, é olhar para cima para Deus, buscando, esperando dele, né? Porque aí não tem erro. Clara, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante que você, na história, relata aqui, desde o início, né? A questão da saúde mais humanizada. Como a gente precisa desse olhar humano sobre a saúde. Porque você vê desde o primeiro momento no hospital, né? Você falou, ficou 3 dias em sofrimento. Eu entrei em trabalho de parto também numa sexta-feira à noite. Meu filho nasceu num domingo de manhã. Então você vê falta, e era mãe de primeira viagem, a gente entra sem saber direito o que está acontecendo, sem entender. Então faltou também para mim as enfermeiras com um olhar sobre o humano. E eu queria voltar aqui na questão do hospital, que você falou que inclusive, né, quando ela nasceu, você estava nos Estados Unidos. A gente muitas vezes olha para essa nação com muita admiração pela produtividade que eles têm, pela forma de fazer as coisas com alta tecnologia, com efetividade, com produtividade, mas aí falta no humano, no olhar para a pessoa, né? E aí depois você relatou também aqui contando sobre a enfermeira na hora de fazer o curativo, que ela fez uma cara assim, fez eu me lembrar de uma cena também do meu pai no hospital, que foi bem triste nisso, quando a gente vê que de repente tem um ser humano ali em sofrimento, você em sofrimento, e as pessoas em volta tratando aquilo num corre-corre, como se fosse só mais uma coisa mesmo, né? Então,
a gente agora, né? Vou ter que falar um pouco dessa nova jornada que nós estamos nos propondo. Sim, sim. Olhando para a saúde, como que você pensa ajudar e pensa nesse sentido de buscar e trazer esse olhar mais humano sobre a saúde? Nós temos um projeto um projeto que já está em prática junto com o Tiago Nassif, que eu e ele são padrinhos de humanização no hospital. O projeto Bem Fazer, da Carol Fonseca, que é uma graça, do Rezende, do pai, uma gracinha. Mas antes disso, eu quero falar para vocês, você estava no avião comigo, você estava falando sobre isso, da sua missão de poder ajudar, você lembra que você falou, Sim. Essa parte da saúde básica, eu acho que nós pensamos da mesma maneira, você dá uma estrutura, porque a gente tem que cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Perfeito. Né? E você lembra que você falou isso, né? Eu tenho uma missão, olha, até me arrepia. Me arrepia. Eu tenho uma missão de cuidar das pessoas. Você lembra que você falou? Sim, eu nem sonhava que eu ia ser pré-candidata a deputada estadual. Você já pré-candidata, já com um sonho, uma missão, né? De federal, né? Sim. E você falou isso para mim. Então, eu acho que nós duas podemos falar sobre isso, que você falou, a base de você dar estrutura essa base para que não tenha doença, para que as pessoas sejam... Porque quando a gente está no hospital, a gente fica... Essa palavra que usa vulnerável, uma coisa assim. Vulnerável. Então, foi o que você falou também. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Porque se não tiver a saúde boa, firme, a gente não faz mais nada nessa vida, né? É o começo de tudo. É o que nos sustenta, a saúde, e depois eu acredito muito na educação. Eu acho que, mas o primeiro é a saúde. E a saúde não é só a ausência da doença, né? A saúde é realmente um bem-estar, uma qualidade de vida, é conseguir se alimentar bem, conseguir ter uma boa higiene, né? Ter todas a educação depois vem em cima disso também, porque se não tiver essa saúde, a gente não consegue nada. Não faz eu escuto muito o bispo Bruno Leonardo, sabe? Eu sempre estou me primiciando a Deus, né? Que fala, acordo já, e ele fala, cuide da saúde para não ter que cuidar da doença. Daí ele fala, em primeiro lugar é Deus, depois saúde. Porque você depois entra a família, porque se você não tem saúde, você não cuida da sua família. Perfeito. E a gente já tinha falado sobre isso, né? Que quando você falou para mim que você era pré-candidata, você no aeroporto de Curitiba, você emocionou, você falou assim, Clara, é uma missão que eu tenho. Você lembra? Sim, lembra disso? Sim. Daí você falou assim, Deus me tocou, e é uma missão. E a gente percebe. E você que é uma missão. E nós temos que ajudar, né? E chega num momento certo da vida, né? E para você também, eu acho que podemos falar isso, porque você vê 25 anos de TV. Né? Eu sempre digo, né? Um ano e meio atrás, 3 anos atrás, alguém me perguntasse isso, eu diria jamais, nada a ver, não é comigo, você né? Contou isso. Mas aí acontece as coisas, Deus chama e o momento é perfeito e propício. E o teu caso também, né? 25 anos de TV, você encerra um ciclo aí. Um telefonema do meu chefe, do Ratinho, ele falou, olha, você tem um trabalho social muito lindo. A partir de amanhã você está fora do ar. Eu falei, o quê? 25 anos de televisão? Daí ele falou, não, eu quero que você seja a nossa deputada estadual pela tua vida, pelo teu exemplo de vida. Sim. Eu fiquei chocada. Eu não pude dar tchau, eu não pude falar nada, porque era o último dia. São danados, mas não foi ele, foi Deus. Sim. Foi Deus, porque assim, na televisão eu podia falar para 1.500.000 pessoas. Mas nesse projeto de vida que eu já tomo posse, né? Eu já recebo, que tem que ser assim. Eu já imagino ajudando, criando, fazendo. Isso. Para muita gente, muito mais do que o público. Na TV você podia falar. Agora você continua falando e fazendo. Né? Consegue pôr isso mais em movimento. Isso é muito importante, muito bonito. E missão também. É missão e é muito bem-vindo, é muito necessário. E precisamos muito de pessoas que isso já tenham vivido a história, que tenham os resultados e que tenham esse olhar, né? E essa vontade de fazer. E mulher. Então,
Sim, sim. Olha, a gente já passou por tanta coisa, a gente administra tudo, a gente dá jeito em tudo, com todo respeito aos nossos maridos, aos nossos amores, aos nossos filhos, mas, gente, a gente é assim. Sim. E precisa desse nosso olhar, porque isso, o mundo já teve bastante do olhar mais masculino, mais produtividade, efetividade, mais trator passando em cima de tudo para poder realizar, colocar essa infraestrutura toda aí, essa tecnologia e tal. Agora precisa mesmo da mulher para vir e olhar para as pessoas, porque o olhar que a gente tem é diferenciado. Para os detalhes, né? Para os detalhes, precisamos para as muito cores. de vocês, homens. Eu acho que tem que ser complementa. assim. Complementa. Eu acho que tem que ser isso mesmo, complementa. Não, não acredita se a mulher à frente, o homem à frente. Não. Junto, caminhar juntos. Sim. Porque eu preciso da sensatez e da razão do meu marido. Eu sou emoção, eu tenho razão, tudo, mas assim, ele fala, oi. Isso. Sabe? Ele fala, oi, não é bem assim. Aí eu brigo um pouco com ele, daí ele fala, mas eu falo, não é que você está certo? E ele precisa da tua criatividade, do jeito mais calmo Fica de meio olhar. doido quando vê que eu vou... Meu Deus, você é ligada na tomada, eu nunca vi coisa igual. É que, gente, pensa uma mulher dessa em casa que não deve ser. Leonina, meu Deus do céu, eu sou assim. Eu nunca... Esses dias o Ratinho falou para mim, o pai, ele falou, vai mais devagar. Eu falei, não, essa palavra não existe para mim. Isso é muito bom, é muito bom. Que legal. E aí, vamos deixar uma mensagem, assim, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, para as mães que estão aqui nos assistindo, que estão nos ouvindo? Primeiro que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sempre uso isso, sabe? E sejam fortes, vocês são maravilhosas, cuide de vocês. Olha, você é maravilhosa, olha para a tua mão, só você que tem essa digital, mulher. Você é única. Ah, porque eu tô meio assim. Não, depressão. Não, depressinha. Vambora. A minha filha maravilhosa, sem o olho, eu vou reclamar? Ela vivia sorrindo, eu vou colocar um cor de uva. Quando eu me vejo triste, porque eu tenho tristeza, perdi meu pai, perdi o meu cachorrinho o ano passado, meu cachorrinho que é o filho de pelo, perdi minha sogra. A gente vai perdendo, mas ao mesmo tempo a gente vai ganhando sabedoria, a gente vai ganhando. Não reclame, não, por quê, para quê? Ai, como é fácil, você tá aí na televisão toda, né? Não, gente, é mais difícil ainda, mas eu tô aqui como mãe, eu tô aqui como esposa, eu tô aqui como apresentadora, como assistente social. Por que não? Para quê? A cada momento. E não fique aí sofrendo. Ah, é fácil? Não, mais sofrimento que enterrar uma filha, que pegar jornal e colocar do lado do caixão, assim, para o corpo não balançar e vir embora de Curitiba até aqui. Até hoje eu passo na 10 de dezembro e vejo no espelho do carro. Isso ela faleceu em 94, um caixãozinho branco atrás. Então, gente... eu ministro palestra, estou sempre lá. E olha a Cloara, famosa, tudo. Quem é a Cloara, como você fez hoje? Quem é a Cloara? A Cloara é uma pessoa que tinha um sonho e tal, e a gente dá a volta por cima. Então, dê a volta por cima. E você é única. É isso aí. Eu reforço isso. Escolha sempre olhar para o bom, olhar para cima, olhar para Deus, olhar para a alegria. Porque a tristeza é presente na nossa vida. Né? É isso, por mais que esteja na televisão ou onde quer que você esteja, todo mundo tem suas histórias de superação, é necessário e nós viemos aqui para isso, para essa pergunta que a Cloara colocou tão bem aqui. Não é por que isso me acontece, é para que isso me acontece. Então escolha sempre pela vida. Bom, é isso por hoje. Você é maravilhosa. Você continua com aquele brilho no olhar. Você tem uma missão linda também. Nós temos. Pré-candidata para federal, né? Isso. E olha, nós precisamos de você, viu? Precisamos de você. O olho dela brilha, gente. Quando encontrei com ela no aeroporto, ela falava, eu tenho uma missão, mas o olho dela fez assim, a gente até se arrepiou juntas. Impressionante. Então, continue assim. Sucesso para você, Lê. Muito obrigada. Para você também. E é isso, nós vamos estar juntas aí, trabalhando pelo Paraná, trabalhando pelo nosso país e pelas pessoas, porque não importa o que seja, atrás de qualquer coisa é a pessoa.
É a pessoa que sustenta. É verdade. Então, estamos juntas aí por essa causa, né? Obrigada, viu? Você é maravilhosa. E até o próximo podcast da Lê.